Boa noite, vamos chegando. Oi, Elaine. Oi, Érica. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Vanessa Molfron, para quem não me conhece, sou fonoaudióloga e durante essa semana estarei todos os dias aqui, oi Lorena, para conversarmos um pouquinho sobre laser terapia, fotobiomodulação. Oi, Fabiola. Hoje nosso assunto... Oba! Obrigada! Fiquei ótima com esse azul. Bom saber, ó. Vou colocar na minha paleta de cores. Muito obrigada. Pessoal, o nosso tema de hoje é laser e reparo tecidual. Nós vamos falar aí das possibilidades desse recurso no reparo não só do tecido epitelial, mas de vários tecidos do nosso corpo, né? Então já vão me contando aí de onde vocês são, quem tá passando por aqui pela primeira vez. Um beijo especial para quem já é figurinha carimbada aqui, que sempre aparece pelo menos para me dar um oi. Fico muito feliz com o retorno de vocês. E essas lives dessa semana estão sendo um aquecimento aí para os eventos que vamos ter em junho. No dia 6, na próxima segunda-feira, temos lançamento da próxima turma de laser terapia aplicada à amamentação. Roberta, você é de Valença? Eu não acredito. Você é indicação da Ana Helena? Me conta, porque a minha família toda é de Valença. Maceió. E aí eu tenho uma prima que tá trabalhando agora numa maternidade, ela é fisioterapeuta, e UTI neonatal. Aí quando passa alguém de Valência eu falo, opa, deve ter vindo indicado. Então é uma coincidência muito grande. Gurupi, Tocantins, Maceió. Ai, Tereza, que delícia, Maceió. Nossa, foi as minhas últimas férias, assim, de viagem mesmo antes de pandemia. Delícia, delícia demais. Doida pra voltar. Essa cidade é linda. Tocantins, trabalha com a Ana Helena. Eu falei, então indicação, senão ia ser muita coincidência. Mas seja bem-vinda, que bom. A Ana Helena estava falando de mais uma Molfron aí nessa área neonatal, materno-infantil. Marina, minha conterrânea. Oi, Francisca. Ai, muito bom, gente, muito bom ver vocês. Bom, estava contando, né, que esses eventos, esse aquecimento aí que nós estamos fazendo nessa semana, porque temos muitos eventos especiais em junho, temos cursos de capacitação em laser terapia, em fotobiomodulação para fonoaudiólogos com inscrições abertas, temos aprofundamento em voz, né, laser, um curso de atualização em voz para fonoaudiólogos também que atuam com a fotobiomodulação, e um super lançamento na próxima segunda-feira da próxima turma de amamentação, que já tá com a fila de espera assim, ó, bombando. Tô muito feliz. E aí no dia 6 a gente vai se encontrar para conversar um pouco mais sobre o marco zero do laser em amamentação. Então, tudo isso que a gente vem conversando aqui sobre os benefícios do laser, sobre as possibilidades, nessa aula a gente vai entender como que isso de fato se aplica à amamentação e como pode otimizar o nosso trabalho enquanto consultores, enquanto profissionais da saúde que atuam nessa área. Estarei no Congresso Mame Bem, então vamos combinar de encontrar. Estarei lá também, temos que fazer um encontro. Boa ideia. Ó, a Mayla já entrou aí, a Mayla vai ser minha assistente de eventos também, minha comissão de eventos. Minha parceirona aí, Mayla, já temos que preparar o encontro presencial para essas turmas aí, ó, para as minhas alunas que vierem para o congresso. A gente vai ter que separar um tempinho pra gente se encontrar. Vai ser bom demais. Então, olha só, gente, muito bom ver vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. O Paty também vai vir? Aí, não, gente, já, ó, minha cabeça já tá fervilhando aqui de ideias. Faremos um encontro presencial em novembro aqui, então, para as minhas alunas que estiverem por aqui. Com certeza.
E bom, me contem aí quem já trabalha com laser, o que vocês têm de dúvidas sobre laser para cicatrização, para reparo tecidual, que esse é o nosso tema de hoje aí. E eu queria começar perguntando para vocês se vocês sabem a diferença entre cicatrização e regeneração, que isso vai ser fundamental para a gente entender tudo que nós vamos conversar na noite de hoje. Não, o encontro vai sair, pode ter certeza que eu já tô aqui com muitas ideias agora. Bom, vocês já ouviram essa diferença, assim, entre regeneração, cicatrização? Vocês sabem quais as particularidades aí de cada uma? Porque é bem importante a gente entender, quando a gente fala do laser no reparo tecidual, por que é que ele favorece aí o nosso organismo, auxilia o nosso organismo nessas ações de reparo. O reparo tecidual, para a gente ir começando em nosso aquecimento, entrando no assunto, ele pode acontecer de duas formas, basicamente falando, né? Ele pode acontecer por regeneração ou por cicatrização. Boa, materno-infantil. Ai, gente, eu lembro da foto, só não lembro do nome. Mas coloca aqui pra mim o nome, pra eu chamar vocês pelo nome. Às vezes eu reconheço os perfis, sei que estão sempre por aqui, lembro do nome, mas na hora... E é isso aí, a regeneração não deixa cicatriz. A regeneração, ela é um reparo tecidual onde aquele tecido que foi lesionado é substituído por um tecido da mesma característica. Ou seja, se era um tecido nervoso, ele é substituído por um tecido nervoso. Se era um tecido epitelial, forma pele ali no lugar de novo. Se era um tecido ósseo, forma um tecido ósseo. Então, a gente tem... Ana Paula, obrigada. Então, a gente tem formação de tecidos com a mesma característica, tá? Já a cicatrização, ela ainda é um reparo fisiológico, né? O nosso organismo usando todas as armas que ele tem aí, mas ele promove a formação de tecido fibroso no local, né? De um tecido cicatricial. E aí a gente tem a formação de cicatriz. E o que as pesquisas têm mostrado cada vez mais pra gente, em diversas áreas, é que a fotobiomodulação, ela age auxiliando a regeneração tecidual, ou seja, fazendo com que aquela lesão, ela se recupere, ou o reparo dela ocorra o mais próximo possível do fisiológico, né? Colocando um tecido ali, ou favorecendo ali a formação de um tecido mais próximo daquele que foi lesionado. E isso, como eu falei, acontece em todos os tecidos do nosso corpo. Então, o laser ou LED no reparo tecidual, ele age desde a superfície, aqui pele, mucosa, até tecidos mais profundos, tecido ósseo, tecido nervoso, tecido muscular, tecido de prega vocal, se tem fonoaudiólogos aí da área. Por quê? Porque ele acelera processos que são fisiológicos do nosso organismo, tá? Então, sou aluna Molfron, gostei, hein, Marina? Então, gente, assim, quais são os principais eventos? Vamos começar aí a falar primeiro do tecido epitelial. No tecido epitelial, a gente tem aí as possibilidades, como eu falei, desde as lesões de pele, como das lesões de mucosa. E além disso, a gente tem outros mecanismos de ação sobre esse tecido que não são necessariamente de reparo, mas que acabam auxiliando aí algumas intervenções, por exemplo, na área de estética. Quais são essas ações? O laser, ele é um excelente estímulo para a formação de colágeno. Ele age lá nos fibroblastos, melhorando a atividade desses fibroblastos e melhorando a quantidade de fibroblastos no local também. E isso ajuda na síntese e na organização de colágeno. Então, é real, é verdadeira a informação quando a gente vê que o laser estimula essa produção de colágeno. Mas o que a gente tem que entender é que a luz, ela sempre vai agir naquele organismo que estiver mais debilitado, naquele tecido que estiver mais fora da sua homeostase. Ou seja, se eu fizer agora uma aplicação aqui no meu rosto, da fotobiomodulação, né? Desse laser comum aqui. Aí, gente, vem junto o folha de ir para casa.
Peraí. Se a gente fizer com essa aplicação mesmo do laser que a gente tem, né? Se a gente fizer, assim, algumas linhas de expressão, pode ser que a gente observe na hora uma suavização dessas linhas. Então, dá aquele efeito, assim, como se fosse uma plástica sem bisturi, né? Sem cirurgia. Só que vários mecanismos contribuem para que isso aconteça. A gente tem ali o aumento da microcirculação local, o aumento, então, né, do fluxo de sangue, o aumento da hidratação. Tudo isso contribui para que essa região aumente um pouquinho de volume e essa suavização ela aconteça. Não significa que naquele momento, imediatamente após 40 segundos de aplicação, houve essa formação de colágeno, houve essa proliferação tecidual ao ponto de fazer esse preenchimento e de torná-lo duradouro. Tá? É importante a gente diferenciar o que é o efeito do reparo tecidual, o que é o laser agindo nessas células que fazem esse reparo e o que são efeitos secundários desses estímulos que acabam trazendo algumas respostas biológicas aí que a gente entende como efeito terapêutico. A Ana Paula colocou, recentemente fiz um reparo de cicatriz de mamoplastia, estou fazendo laser a cada 2 dias. Excelente, a gente vai falar desses intervalos de aplicação também. Se eu esquecer, você me lembra aqui de novo, tá, Ana? Por favor. Então, assim, a gente entende, sabe-se que o laser ele age nos fibroblastos e que ele melhora a nossa produção de colágeno. Só que quanto mais agredida, né, quanto mais comprometida tiver a região, maior vai ser a ação do laser sobre esse tecido. Então, por exemplo, se eu tô aqui parada, apliquei o laser no meu joelho, o efeito que ele vai ter na proliferação de fibroblastos, na síntese, na organização de colágeno, vai ser muito mais discreto do que se eu aplicar o laser num joelho ralado. Ou seja, quando eu tenho um tecido mais desorganizado ou com uma homeostase mais alterada, melhor tende a ser a absorção dessa luz e os benefícios que ela pode trazer para aquela região, tá? Então, a gente tem aumento da proliferação de fibroblastos, síntese de colágeno, aumento da microcirculação local e também da angiogênese, então da formação de novos vasos sanguíneos, aumento da síntese de DNA e de RNA, aumento da atividade mitótica das células. Então, a gente tem uma série de eventos que acontecem lá dentro da célula ou lá no tecido a nível microscópico, que como resultado terapêutico a gente vai ter uma cicatrização ou um reparo de melhor qualidade e com maior velocidade. E como eu estava falando para vocês, isso vale para qualquer tecido do corpo. Então, no tecido epitelial, a gente tem mais fibroblastos, mais colágeno, e aí a gente vê os benefícios do laser, por exemplo, nas fissuras mamárias, a gente vê nas lesões aí de pressão, a gente vê os benefícios na mucosite oral, né? Então, para vocês terem uma ideia, na mucosite, que são aquelas lesões orais aí muito comuns em pacientes que estão em tratamento oncológico, a gente já tem muitas evidências da ação do laser tanto na cicatrização como na prevenção dessas lesões. Por quê? Porque já se sabe que vai entrar um agente agressor e a gente tem a ação do laser ali dando uma balanceada nisso. Então, eu tenho algo que agride o tecido, que desorganiza essas células, que altera essa homeostase local, e eu tenho um laser que vai lá e dá um refresco. Então, é quase como se fosse uma balança mesmo. Eu tenho um agente agressor, eu tenho ali algo que é danoso para o tecido, mas eu tenho algo que ajuda a reparar e ajuda o meu organismo a manter um certo equilíbrio. Então, é muito importante a gente pensar sempre na ação do laser, na prevenção de lesões, como algo onde já existe uma agressão e ele acelera o reparo, não deixando ela evoluir. É muito diferente do que a gente vê por aí falando de laser para prevenção de fissura mamária, por exemplo. Por quê? Porque muitas vezes é um tecido que já se modifica sozinho pelo próprio processo da gestação. A gente não tem como garantir que a aplicação do laser na gestação vai ser um fator de proteção para lesões quando o bebê nasce, né? Porque a gente sabe que tem muitas coisas envolvidas aí, muitas coisas além de uma simples sensibilidade da pele. Então, e tem
Me perdi, gente, desculpa. Quando eu vejo a pergunta, eu corto o raciocínio que me dá vontade de responder na hora. Então, a gente já vou olhar qual foi a pergunta. Então, a gente tem a... Ih, desculpa, perdi o raciocínio. Tava falando é muito diferente do que a gente vê de pensar no laser como um fator de proteção para ser utilizado ainda na gestação, porque a gente tem N variáveis que podem influenciar nessa formação de lesões aí nas fissuras quando o bebê nasce. Mas a gente já tem essas comprovações, inclusive assim, com artigos de revisão de meta-análise, que são níveis de evidências bem altos, mostrando a ação protetiva do laser para alguns tipos de lesão, tá? Principalmente quando elas já estão instaladas e ele previne o agravamento. Isso vale para as lesões de pressão, isso vale para as lesões de pacientes diabéticos, vale para as lesões orais de modo geral, estomatites, síndrome pé-mão-boca, né? Então, quando a gente tem essas lesões aí que são mais superficiais, o laser tem um potencial muito bom de acelerar a cicatrização e de modular processos inflamatórios, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. A Ana perguntou: tenho dúvidas na aplicação da luz em hematomas periferido operatório. Pode acentuar devido à vasodilatação? Não necessariamente, porque muitas vezes o hematoma já é o sangue que tá ali meio represado mesmo, né? Então, quando a gente coloca algo que pode favorecer essa microcirculação local, a gente ajuda a suavizar, fazer com que ele se espalhe, que ele... não sei se eu posso usar o termo drene, tá, gente? Eu uso uns termos assim para feridas, para essas lesões muito leiga, porque eu sou fonoaudióloga. Mas ajudar nessa perfusão sanguínea mesmo, assim, porque ele tá ali parado, e aí a gente consegue, com essa ação de neoformação vascular, melhora da angiogênese, melhora da microcirculação local, a gente pode favorecer. A gente tem que pensar nesse risco se a gente tem um hematoma ou um possível sangramento ativo ainda, né? Então, se é um hematoma que ainda que esteja correlacionado aí a questões vasculares que possam ainda estar ativas, né? Lesões que possam ainda estar ativas, aí a gente fica um pouco mais com o pé atrás, tá? Não sei se eu te respondi, me responde aqui, por favor. A Débora perguntou se tem curso de mucosite para fono. Não tem, Débora. E porque, assim, a princípio, a gente não tem competência para atuar nessas mucosites como uma forma de tratamento. A nossa resolução dentro da fonoaudiologia, ela fala que a gente pode usar o laser associado a estratégias terapêuticas convencionais, né? A abordagem fonoaudiológica convencional. E aí, quando a gente pensa na mucosite, eu sempre gosto de dar como ferramenta, né, ou como sugestão, que a gente se faça a seguinte pergunta: se eu não tivesse o laser, eu poderia atuar nesse caso como fonoaudióloga? Tem alguma coisa que a minha profissão permite que eu faça para melhorar esse quadro? Se a resposta for sim, provavelmente a gente está dentro de uma zona de conforto onde o laser pode ser utilizado. Se a gente pensa que não, provavelmente a gente já está indo para uma área além da que a gente tem uma permissão para atuar. Então, na mucosite, eu entendo que a gente tem impactos assim profundos dessas lesões nas funções estomatognáticas, que isso impacta diretamente no nosso trabalho, nas reabilitações. Só que se a gente não tivesse o laser, o que a gente faria? Teria que encaminhar para um profissional responsável. E muitas vezes a gente fala isso, não é nem como uma questão assim só de mercado, mas é muito no sentido de nos proteger mesmo, sabe? Porque eu vejo que algumas coisas, quando estão dando certo para o paciente, para a família, para a equipe, é muito bom. Todo mundo aplaude, todo mundo compra a ideia, mas se tem um efeito adverso, se tem uma coisinha assim que dê problema, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? Então, a primeira coisa que a pessoa pensa: será que não foi um laser? Será que não foi aquilo que aquela fono fez de errado? Então, a gente não tem um curso específico para isso. Porém, eu vou aproveitar a sua pergunta para a gente sempre ressaltar uma coisa que eu falo aqui todo dia. Toda vez que tem live eu toco nesse assunto com vocês. Que a gente tem que parar de pensar um pouco no laser como uma ferramenta para tratar a patologia. Tipo assim, qual é o protocolo do laser para mucosite? Porque
a gente tem uma infinidade de coisas, né? Se a gente for pensar no reparo tecidual, mucosite, fissura mamária, joelho ralado, queimadura, assadura de bebê. Só aqui eu já tenho possibilidade aí de 5 protocolos diferentes de laser. Se eu paro e entendo que todos eles eu estou fazendo tratamento de um tecido epitelial, meu raciocínio muda. Eu deixo de pensar em qual é o protocolo para cada uma dessas coisas e passo a pensar qual é o protocolo para tratar o tecido epitelial. O que eu quero fazer ali? E aí o meu raciocínio muda, porque eu vou olhar e vou falar assim, deixa eu ver onde eu quero chegar. Isso vai me ajudar a escolher o comprimento de onda. Deixa eu ver o que eu quero fazer lá. Isso vai me ajudar a escolher a dose. Eu quero uma modulação de processos inflamatórios? Eu quero acelerar a proliferação tecidual e melhorar esse reparo? Eu quero uma dose inibitória para aliviar a dor? Talvez. Então, quando a gente para de pensar no protocolo para o problema e passa a pensar no protocolo para o nosso objetivo, não sei se ficou claro para vocês o que eu queria dizer, a gente ganha muito mais liberdade, porque a gente fica às vezes muito travado achando que o laser é para patologia, para doença, para aquele nome ali que a gente dá para o que a pessoa tem. E não é, ele é para auxiliar no objetivo terapêutico. Então, para todos esses exemplos que eu dei, que foi joelho ralado, assadura de bebê, a mucosite, nem lembro mais, fissura mamária, afta, tal, tudo isso eu posso ter o mesmo raciocínio, um único protocolo que me serve para tudo isso. E se eu não tenho esse insight, eu fico ali, meu Deus, qual que é o protocolo para cada uma dessas coisas? E aí parece que o laser é infinito, a gente nunca vai saber todos os protocolos. E não, se a gente para pensar no nosso objetivo terapêutico, aí a coisa deslancha, tá? Herpes também, o laser é ótimo, herpes labial também. Aí, ó, a Thalita colocou o uso do laser na ferida operatória de cesariana, excelente. E aí é muito legal, fez sentido, Ana? O laser no hematoma vai ajudar quando o organismo a absorver aquele sangramento. Obrigado, João, aí, ó, enfermeiro também. Para mães que já têm sensibilidade areolo mamilar, o laser pode ser aplicado e alivia a sensibilidade? Ana, a gente falou isso na live de ontem, que é o quadro mais difícil, tá? Quando a gente não tem ali precisão de onde vem essa dor ou o que tá causando ela, quando é uma coisa muito difusa, é mais difícil da gente ser certeiro e falar, olha, eu vou aplicar ali naquele ponto porque é ali que eu quero te sensibilizar. Então é um pouquinho mais difícil, tá? Aí, ó, o João colocou que já aplicou em pacientes e observou uma melhora significativa. Que legal. A Paula perguntou sobre o caso preventivo pré-radioterapia. Então, a ideia da prevenção é que ela comece alguns dias antes ou junto com a radioterapia, tá? Não adianta assim, vai fazer a radioterapia daqui a um mês, a gente começar a preparar essa mucosa, não é muito essa a ideia. A ideia é que ele funcione mesmo como se fosse ali um contraponto àquela agressão que acontece. Eu falo muito nas aulas, Paula, como se fosse assim, se eu fosse colocar o laser no meu joelho para aumentar o colágeno, para favorecer essa atividade de fibroblastos, mas aí eu saio aqui na esquina de casa, caio e ralo o joelho no passeio. Acabou, né? Todo aquele trabalho que eu fiz não necessariamente vai prevenir de que eu tenha uma lesão só porque eu tinha estimulado o colágeno, porque vai depender muito do quanto vai agir, de como vai ser esse agente agressor, né? De como esse tecido vai receber essa agressão. Então, acaba sendo mais ou menos o mesmo raciocínio. Não adianta eu fazer muito tempo antes e quando eu faço próximo ou durante, é quase eu brinco, aquele morde e assopra. Tem um agente agressor, tem um alívio ali, né? É o que a gente dá para pensar também, por exemplo, nos bebês. Então, tem o bebê mamando e tem o laser ajudando, fazendo com que essas microfissuras ou com que essa sensibilidade não evolua para uma lesão. Isso é um raciocínio. Outra coisa é eu pensar que se eu fizer durante a gestação, eu vou prevenir o aparecimento dessa fissura. Aí tem uma mãe com mamilo plano, com uma baixa produção de leite, um bebê com um frênulo alterado, e aí você vai tendo um combo de coisas ali dando tudo certo para ajudar a dar errado, e aí a gente tem como é que você vai garantir que todo aquele trabalho que foi feito vai impedir alguma alteração? Não vai.
Laser vermelho, isso, vermelho e infravermelho, porque vai depender também do nosso objetivo. O infravermelho, ele tem uma ação muito boa sobre a membrana plasmática, ele ajuda nessa perfusão sanguínea, ele ajuda em alguns fluxos assim, internos ali da membrana também, de uma forma mais intensa que o vermelho. Mas a combinação, a depender do caso, dos dois comprimentos de onda pode ser muito boa. Via de regra, quando a gente fala de tecido, de reparo de tecido epitelial, a gente dá preferência para o laser vermelho, tá? E tecidos um pouco mais profundos, a gente opta pelo laser infravermelho. Mas para alguns casos, a gente tem realmente combinação aí dos dois comprimentos de onda ajudando nesses resultados, tá? A Paula colocou, mas no caso de estar no momento do atendimento, por exemplo, com um paciente com mordidas devido ao Parkinson, e impedir que eu consiga seguir meu atendimento, eu estaria fugindo do protocolo? Imagino que seja para as lesões orais, né? Ô, Paula, é difícil, né, na prática, assim, porque, por exemplo, eu já fiz curso onde a fonoaudióloga falava, se ele tá com uma afta por dentro, não aplica na lesão, aplica pelo lado de fora que vai estar chegando lá do mesmo jeito e a gente não fala que tá na lesão. Eu não acho que a gente teria que ter esse nível de rigor, sabe? Porque a gente tá todo mundo trabalhando em prol do paciente. A grande questão é, poxa, mordeu ali na hora com você, você viu que foi uma mordida. Isso é totalmente diferente de um paciente que chega para você para um dia comum de terapia e você nota que tem uma lesão na boca dele. Esse diagnóstico, essa diferenciação, essa prescrição de tratamento não nos cabe. Então percebe que para mim, né? Eu posso até ser criticada depois por estar falando isso aqui, mas eu acho que a gente tem que ter o foco na pessoa que a gente quer ajudar. E responsabilidade dentro do nosso limite de atuação. Então, poxa, uma paciente PC, os pais estão vendo ali que tá com a boca machucada porque mordeu, ou é um paciente que usou algum tipo de bloqueio ali após um trauma de face, e a gente viu que machucou ali na hora, ou que é uma lesão mais simples, eu acho que vale uma interdisciplinaridade, vale uma conversa, mas nos dá uma liberdade maior, talvez, uma flexibilidade maior do que um paciente que chega num dia comum e tem uma lesão que, eu acho que é uma afta. Mas será que é uma estomatite? Será que é uma herpes? Será que é mil coisas que devem existir aí de lesões na boca que a gente não é capaz de diagnosticar? Então, são esses cuidados, assim, que eu acho que a gente tem que ter, tá? Ao fechar e seguir o atendimento, acho que é a pergunta de cima, né? Há publicações sobre aplicação na cavidade oral dos bebês após frenotomia? Ei, Adriana, tá boa? Então, a gente tem poucas publicações específicas sobre isso ainda, tá? E, inclusive, a gente tem visto uma corrente aí que é um pouco contra essa intervenção. Tenho visto com muita frequência algumas pessoas, assim, dentistas ou alunas trazendo essa informação para mim de que alguns profissionais não têm gostado dos resultados. E aí eu tenho dois questionamentos para a gente fazer. O primeiro seria sobre a técnica cirúrgica, porque eu também tenho visto, às vezes, profissionais que não trabalham bem com laser cirúrgico, combinando essas duas coisas, e aí tem uma má cicatrização, mas porque o laser cirúrgico não foi usado adequadamente. E aí vem, às vezes, a resposta de que, não, parece que a ação do laser nessa cicatrização não tem sido muito boa, gerou fibrose, gerou muito tecido de granulação. São as informações que têm chegado. Eu não conheço nenhum trabalho específico para laser em frenotomia nos bebês. Eu já vi há muito tempo atrás um trabalho de congresso, assim, esses resumos expandidos sobre o uso do laser em frenectomia, mas em pacientes, assim, adolescentes para jovem e adulto. Em bebês eu nunca vi, tá bom? E eu acho que a gente, como fono, entraria nesse mesmo critério da mucosite. Porque, de novo, se a cicatrização acontece ali maravilhosa, os louros vão todo para quem? Pro dentista, pro odontopediatra, pro cirurgião que fez o procedimento. Se der alguma coisa errada, a primeira coisa que eles vão falar assim, eu acho que foi esse laser aí, não devia ter usado. Mas essa fono foi colocar o laser aqui, e muitas vezes vai cair nas nossas costas, ou nas costas de quem aplicar,
uma consequência que pode ter sido da técnica cirúrgica, que pode ter sido do procedimento em si. Então, aí não seria também a nossa competência, tá? Me conta aí se te respondi ou se tem mais dúvidas. Aí, ó, a Débora também perguntando a mesma coisa, né? Um tema que tá bem em alta. Bom demais te ver, fiquei feliz, viu, Adriana? Obrigada. A Paula, você é sempre muito generosa, sincera e ética, obrigada. Ai, tem que ser, né, gente? Não tem jeito. Não dá pra gente vir aqui só falar que uma coisa é a teoria, outra coisa é ali a realidade no dia a dia, né? Então, assim, de tecido epitelial, a outra coisa que eu ia falar que surgiu um comentário lá em cima é em relação a esses intervalos. Então, quando a gente vai entendendo que o laser vai ter ação sobre essa proliferação tecidual, que ele vai estimular aquilo que já é fisiológico dentro da sequência que o nosso organismo tem de reparo, a gente vai entendendo também os intervalos de aplicação. Então, acho que foi a Ana Paula que colocou aqui, né, que tá fazendo aplicação a cada 2 dias para cirurgias de mamoplastia. Para tecido epitelial, esse é um excelente intervalo. Se a gente pensa assim, cair, machuquei o joelho, tadinho, o joelho é sempre o meu exemplo, né, gente? Mas caí, ralei o joelho. Normalmente, no dia seguinte, a gente vê que já tem ali uma casquinha se formando, que o sangramento já parou, que já tem um reparo tecidual começando a acontecer. É completamente diferente de quando a gente quebra um braço, por exemplo. Então, o tecido epitelial por si só, ele já tem um metabolismo, uma velocidade de reparo fisiologicamente mais rápida do que outros tecidos. E o laser, ele acompanha um pouco esse intervalo também. Então, quando a gente coloca lá, quando a gente pensa no protocolo para tecido epitelial, muitas vezes a aplicação ela pode ser feita em 24 horas ou com intervalos até de 48 horas também, tá? A mesma coisa lá nos casos da cesariana. Muita gente pergunta qual que é o intervalo. A gente pode entrar com ele imediatamente, assim, após o procedimento, desde que já tenha parado o sangramento, e o intervalo também vai acompanhar esse processo de cicatrização, tá bom? As suas colocações são absolutamente pertinentes. Que bom, Dri, obrigada. Então, normalmente, para o tecido epitelial, a gente tem intervalos aí de 24 a 48 horas de aplicação, certo? Mais dúvida, gente, sobre tecido epitelial? Porque agora eu vou passar, se não tiver mais dúvidas, para um outro tecido que o laser ajuda muito também, que é o tecido nervoso. Então, me coloquem aí se vocês têm dúvidas sobre essas lesões epiteliais, que aí a gente dá sequência para o tecido nervoso. E aí, na sexta-feira agora, eu vou dar uma palestra no Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial, né, que é um evento aí que dá fonoaudiologia dentro da minha especialidade. E eu tava revisando hoje o que a gente tem, assim, de mais atual dentro da área da motricidade, da área de MO, e eu achei um trabalho muito, muito, muito legal sobre regeneração de tecido nervoso, especificamente de nervo facial, que foi feito com animais, mas um trabalho muito bem desenhadinho, assim, que trouxe muitas informações interessantes. E aí a gente tem, Ana Paula, 24 horas é o mínimo de intervalo? Vou dar pausa aqui no tecido nervoso para te responder. Sim, eu vi já alguns trabalhos falando da aplicação de mais de uma vez por dia. Só que esses trabalhos, eles foram feitos, assim, com lesões muito graves, assim, lesões de pressão. Não me lembro se o outro era também com pacientes diabéticos, mas eram questões, assim, feridas muito mais graves. E aí, houve uma leve tendência de melhora em quem usava fotobiomodulação 2 vezes por dia. Mas isso não é o consenso, isso não é o que a gente encontra com mais frequência nos trabalhos, tá? Para tecido epitelial, a recomendação ela sempre gira em torno aí de 48 horas no mínimo, em alguns casos de 24 horas, tá? Aplicação no mesmo dia, gente, principalmente se forem lesões pequenas e lesões extremamente superficiais, eu não vejo aplicabilidade. A gente tem que entender que o laser, ele é um gatilho. Os eventos terapêuticos, eles acontecem
não durante a aplicação da luz, mas principalmente a partir dela. Então, quando eu vou lá e irradio 20 segundos, 10 segundos, que muitas vezes são os protocolos assim, que a gente usa para um tecido epitelial, muitas vezes quando a gente vai para esse tempo de aplicação, é quando ele acaba que a coisa começa a acontecer. Aí que a gente vai vendo a proliferação tecidual aumentando, aumenta os níveis de cálcio, AMP cíclico, aí começa vários eventos dentro da mitocôndria que vão resultar nessas respostas terapêuticas. Então, quando eu aplico laser, eu tenho essa ideia de que a partir dali agora os eventos vão acontecer. E não a ideia de que então eu vou ali aplicar mais um pouquinho, porque é na hora que eu aplico que a luz é absorvida e que a mágica acontece. Não necessariamente, tá? A Elaine perguntou, Vanessa, o caso da mamoplastia nas cirurgias plásticas, o laser ajudaria no processo de regeneração, amenizando a formação das cicatrizes? É esse o raciocínio? Sim, Elaine, é exatamente isso, tá? Ele atua nessa prevenção ali de tecido fibroso, de tecido cicatricial e favorece a formação de tecido do mesmo parênquima, da mesma característica, tá? Um exemplo legal, interessante aí desse reparo, num tecido que é epitelial também, mas epitélio de prega vocal, foi um trabalho que eles fizeram com coelhos, acho que eu já citei ele aqui em outras lives. Eles fizeram uma lesão na prega vocal de coelhos e depois eles irradiaram com laser, né? O grupo controle teve a lesão e não teve a fototerapia, e no grupo experimental eles irradiaram lá os animais com 8 joules de vermelho. E aí eles, depois de 3 meses, sacrificaram os animais e fizeram a ressecção da laringe para avaliar a prega vocal. E aí o que eles viram foi que nos animais que foram irradiados, a prega vocal ela não tinha sinais de cicatriz, ou seja, a regeneração aconteceu de uma forma mais fisiológica, enquanto nos animais que não tinham sido submetidos à fototerapia, eles tinham a formação de cicatriz na prega vocal. Então, eles tinham uma linha mais fibrosa nesse tecido do que os animais que tinham sido irradiados. Então, a gente já tem muita pesquisa mostrando essa ação dele nessa regeneração tecidual. A gente tem uma pesquisa com nervo ciático, voltando para o tecido nervoso, que mostrou isso muito claramente. Peraí, gente. Vou beber uma aguinha aqui, senão não entra. Que mostrou isso muito, muito legal, assim, na imagem microscópica mesmo. É possível ver em um tecido, em uma porção do tecido nervoso, várias linhas assim esbranquiçadas, mostrando uma formação de tecido fibroso mesmo, e na porção do nervo que teve a irradiação, o reparo tecidual foi muito melhor e o nervo ali lisinho. Vi também, estava preparando essa palestra para o congresso e fui procurar sobre laser em queimaduras, em cicatrizes de queimaduras, e também achei trabalhos assim, por exemplo, que eles pegaram uma cicatriz grande e aí dividiram pela metade. Uma metade recebeu a fotobiomodulação e a outra metade não. E as fotos, assim, são incríveis. Eu nem achava, se vocês me perguntassem, é uma metodologia boa? Eu nem pensaria que era, assim, porque eu acho que a aplicação numa metade pode interferir no aspecto da outra metade também. Mas as fotos, os resultados foram muito legais. Eu ainda não vi o artigo todo para avaliar, né, se tem algum fator de confusão, se teve algum outro procedimento, mas eu acredito que não. Mas nessa suavização da cicatriz também em aspectos aí em queimados. Porque o que acontece? Quando a gente tem o reparo do tecido epitelial, é muito assunto, né, gente? Eu já fui pro tecido nervoso e já voltei pro epitelial 1000 vezes, mas é porque é super legal. Quando a gente tem o reparo tecidual, ele tem a fase inflamatória, que é a primeira fase de reparo tecidual, onde chega ali tecido, onde chegam células de defesa, faz a faxina no local.
E depois a gente tem a fase de proliferação, que é quando começa a proliferação celular, e a fase de maturação, que é o alinhamento dessas cicatrizes. E as pesquisas já mostraram que o laser age em todas essas fases. Então, se você faz uma única aplicação do laser, ele é capaz de modular, ou seja, de organizar todo o processo de reparo. E se você aplica numa cicatriz que ainda está nessa fase de maturação, ou seja, ainda é uma cicatriz ali que está ativa, que ainda tem células funcionando ali dentro, aí o aspecto pode se modificar e pode suavizar, ela pode clarear, ela pode ficar menos hipertrófica. Então, a gente tem essas duas possibilidades, do laser dentro do contexto como um agente que vai favorecer a regeneração, impedir essas cicatrizes, como também quando elas já estão instaladas, um recurso que pode muitas vezes favorecer aí o aspecto dela. E para esses casos, a gente tem não só o laser vermelho, aí a gente entra em outros comprimentos de ondas também que podem favorecer nesses tratamentos, tá? Deixa eu ver aqui. A Tereza perguntou, na fissura mamilar você tem um limite de aplicação? Até quantas vezes você irradia durante a sessão? Uma única vez e amarra a mão, tá? Por quê? Porque a gente aplica poucos segundos. Para reparo tecidual, regeneração tecidual de tecido epitelial, a gente precisa de doses baixas. Tem literatura que fala aí de meio joule, ou seja, 5 segundos de aplicação, se a gente for considerar esses equipamentos assim mais usados, né? Então, a gente aplica e amarra a mão. Por quê? Porque dá vontade de aplicar mais. E a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante em fotobiomodulação, que é curva de dose e resposta. Doses baixas estimulam, doses altas podem ser inibitórias. O quanto é alto e o quanto é baixa, Vanessa? Depende de N fatores. Isso é assunto para a live de amanhã. Se der tempo, senão a gente fala do restante do reparo tecidual amanhã e joga ela para quinta-feira. Mas a gente tem essa possibilidade, a gente tem muitas variáveis que interferem nesse raciocínio do quanto é alto e o quanto é baixo. Mas, de modo geral, a gente sabe que doses mais baixas para aquele tecido tendem a ser estimulantes e doses mais altas tendem a ser inibitórias. E o nosso corpo, Tereza, ele não vai fazer, não, essa dose aqui ela aplicou para cicatrizar, essa dose aqui ela aplicou para analgesia. A gente não tem esse refinamento, né? Ele só sabe que tá chegando luz ali, ele tá absorvendo. Então, se a gente vai aplicando mais de uma vez durante a sessão, essas doses elas vão se somando. Aí, no final, eu calculei, planejei aplicar 2 joules, mas fui aplicando uma vez, aí achei que não foi suficiente, fui lá, apliquei mais um pouquinho, achei que ainda tava doendo, fui lá e apliquei mais um pouquinho, no final das contas eu já dei 6 joules, por exemplo, 8 joules. E aí pode acontecer o seguinte, eu tenho uma excelente resposta para dor, mascarei a dor, porque tá aqui uma dose alta lá, mas isso pode ser inibitório para o processo de cicatrização, tá? Então são coisas que a gente tem que pesar aí qual que é o nosso objetivo real. 8 joules? Ai, Ana, agora já passou, não sei. Esses 8 joules sobre o que era a pergunta, desculpa. Eu tenho as fotos, eu tenho o artigo, tá? Se for esse da cicatriz. Lembrei, 8 joules foi na prega vocal, tá? Foram 8 joules, e aí, mas era um estudo, foi feito com os animais. Isso, e eles tinham um estudo in vitro, uma parte do estudo que foi in vitro também, que eles viram no meio de cultura, na lâmina de cultura lá, o quanto que de fato o laser estimulava a prega vocal a proliferação das células dessas pregas vocais. Tenho o artigo, tá? Vou procurar ele aqui e vou enviar para vocês lá nos meus grupos de WhatsApp e canal do Telegram. Se alguém ainda não está nos grupos, na minha bio tem lá o link para todos eles. Sempre que eu faço uma live, que eu comento algum artigo, eu coloco lá para vocês, tá? Então, assim que acabar, eu vou achar esse artigo aqui da queimadura que eu falei com vocês. E quem não tá ainda lá no grupo, corre para lá para poder receber, tá bom? Deixa eu ver. Opa, peraí, gente. Vânia. Oi, Paty. Nesse caso de cicatrizes já instaladas, qual seria o raciocínio para definir a dosimetria? Seria de estímulo também, tá? De estímulo ali à regeneração, porque a gente entende que o reparo tecidual, ele ainda está acontecendo.
Se for uma cicatriz muito tardia, o prognóstico ele já muda um pouco, ele já não é tão bom, tá? Sempre a gente tem que pensar, pessoal, no laser como um reparo, como algo que vai estimular um reparo que está em curso, que está acontecendo. Por exemplo, se eu tiro meu brinco, tem um furo na minha orelha. Não adianta eu ficar fazendo laser ali, por quê? Porque isso não é uma lesão. Isso aqui já tá desde o dia que eu nasci, praticamente. Tem 37 anos que esse furo tá aqui na minha orelha. Então, quando eu jogar o laser ali, ele fala, tá bom, vai literalmente entrar pelo buraco e sair do outro lado. Por quê? Porque não tem evento terapêutico nenhum acontecendo ali, reparo nenhum acontecendo. Ah, Vanessa, mas você colocou um brinco, a orelha ficou toda infeccionada e existe uma lesão ativa ali. Eu faço laser, corro o risco desse buraquinho fechar? Corro o risco. Por quê? Porque existe um reparo tecidual em curso ali que vai ser otimizado pelo laser. Então, nas cicatrizes antigas, o raciocínio é semelhante. Se for uma cicatriz muito antiga, pode ser que o prognóstico seja muito pior do que se for uma cicatriz mais recente, tá? E, como eu falei para vocês, podem ter outros comprimentos de onda aí que podem favorecer melhor nessa cicatrização. O João colocou, meu professor sempre fala que na fotobiomodulação menos é mais. Exatamente, concordo com ele. Em laser, amiga. Ai, ó, já ia perguntar se a professora era o André. Olá, tudo bem? Bem-vindo por aqui. A Fábio perguntou se foi para paralisia de prega vocal. Não, foi para lesão mesmo de prega vocal. O objetivo do trabalho foi de avaliar a proliferação, a ação do laser vermelho na proliferação de prega vocal, do tecido epitelial de prega vocal, tá? Então, foi feita a lesão e aí 3 meses depois foi feita a análise histológica das laringes, tá bom? Pronto, acho que respondi tudo, né? Acho que não ficou nenhuma aí pra trás, não. Bom, 10 para 8 joules não seria muito? Então, depende, né? Se a gente for pensar lá, a aplicação ela foi feita muito de forma invasiva, assim, né? Eu queria dizer em loco, mas não era bem em loco, porque foi feita internamente. E aí, assim, a gente entra nessa questão do 8 joules é muito. Se a gente for pensar para um tecido epitelial, poderia ser. Só que se a gente for pensar numa laringe mesmo, olha, se a gente aplica 8 joules aqui, olha quanta luz, quanta barreira essa luz vai enfrentar até chegar onde a gente quer. E aí, esse trabalho, esses 8 joules, eles usaram porque eles fizeram um trabalho prévio, onde eles viram que foi a melhor dose. Eles testaram, se não me engano, 1, 2, 4, 8, 16. Eles testaram várias doses para proliferação tecidual e eles encontraram que 8 joules foi a que teve melhor resposta. Então, gente, assim, a gente trabalha com janelas terapêuticas e cada tecido vai ter a sua particularidade, né? A gente sabe que o tecido epitelial de prega vocal ele é diferente do tecido epitelial pele. Então, a gente vai descobrir essas janelas dosimétricas aí com essas pesquisas. Num primeiro momento, se você me falasse, nossa, 8 joules é muito? Sim, eu acharia muito. Mas o trabalho mostrou que não, que foi a dose ideal. Um trabalho prévio, né? Então, muitos desafios aí. Quem quiser entender mais sobre o laser em voz também, lembrem que a gente está com as inscrições abertas para o curso de atualização de laser em voz, que vai ser ministrado por mim e pela Thaís Vaiano. E vamos ter um atendimento ao vivo durante esse curso, vai ser muito legal. Oi, Silvia, tudo bem? Mudou alguma coisa com relação ao tempo de intervalo de aplicação? Para qual tecido? Especificamente, se for para o tecido epitelial, na verdade não, porque a gente vê assim, para tecido epitelial são 24 a 48 horas, tecido nervoso, tecido ósseo, que por si só já são tecidos que demoram mais nesse processo terapêutico, né, já são mais lentos mesmo, a gente tem aí aplicações a cada 72 horas em média, mas em relação a esse intervalo não, falei alguma coisa aqui que confundiu? Já me inscrevi, você é muito querida, toda nossa fã de carteirinha aí, muito bom.
Na laringe, não teve em relação a esse intervalo, não. Tá? Principalmente se a gente for pensar em desempenho muscular. Aí teve uma pergunta aí acima perguntando se para dor não poderia ser uma aplicação diária. Para alguns objetivos, a gente tem até mais de uma aplicação por dia também. Tá? Se a gente for pensar, voz é uma das aplicabilidades que às vezes a gente usa 2 vezes no dia, uma durante aquecimento e uma num desaquecimento, né? Num pós-show, por exemplo. Mas aí são objetivos diferentes, dosimetrias diferentes. Para dor, dependendo do quadro de dor, do que desencadeia do nosso objetivo, a gente pode sim fazer 2 vezes por dia, mas para regeneração tecidual, se o meu objetivo é cicatrização, a gente foca no reparo, e aí nesse intervalo, em média 24 horas para cicatrização de tecido epitelial e 72 horas mais ou menos para quando é tecido ósseo e tecido nervoso. Certo? Mais dúvidas, pessoal? Bom demais, vocês arrasaram hoje, hein? Muita gente conversando comigo, adorei, muito bom. Bom, nosso tempo tá acabando aqui. Eu acho que, não sei, vou fazer uma enquete aqui no final pra gente ver se a gente parte para o tema de amanhã da nossa live, que seriam as variáveis clínicas, né, e o quanto elas interferem aí no protocolo, ou se a gente continua esse assunto de reparo tecidual, que ainda dá pra gente falar aí do reparo de tecido nervoso, parestesias, paralisias faciais, dor, né, tem muita coisa legal pra gente falar de reparo tecidual, mas vou colocar aqui a enquete quando a gente terminar. Se a gente fala de variáveis clínicas amanhã ou se vocês ainda querem falar mais de reparo tecidual, tá bom? Vou colocar para vocês o artigo lá nos grupos do WhatsApp e do Telegram. E lembro todo mundo que essa sequência de lives que eu venho fazendo aqui é um aquecimento para eventos muito legais que vão acontecer em junho, né? Então, na próxima segunda-feira, dia 6, é o lançamento da próxima turma de laser terapia aplicada à amamentação. Se você tá lá na lista de espera, não deixa de participar, porque a gente vai abrir as inscrições com condições muito especiais. E temos também aí turmas de atualização de laser em voz e de capacitação em fotobiomodulação para fonoaudiólogos com inscrições abertas, tá? Se vocês quiserem mais informação, quiser saber um pouquinho mais sobre esses outros 2 cursos, também é só me mandar uma mensagem aqui, tá bom? Bom, pessoal, Lilian, beijo. Você tá chegando? Eu tô saindo. Mas olha, boa noite para vocês, fiquem bem, uma ótima quarta-feira, uma ótima noite. E a gente se encontra aqui amanhã de novo às 21 horas, tá? Mais uma vez, obrigada aí pela participação, foi show, nem vi o tempo passar. Brigadão, adorei estar aqui com vocês. Vou deixar essa live salva, tá bom? Então, se vocês tiverem aí mais pessoas interessadas para assistir, pode aumentar. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui para mim nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Beijos, 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 boa noite e até amanhã. Obrigada, Paula, você também. Tchau, Tereza, boa noite. Boa noite, gente, beijos.